Olá pessoal, então nessa parte 2 veja aqui como é fácil, né, fazer interpretação. Vimos aí na parte 1, né, da interpretação da gasometria, né, uma avaliação, o que é preciso, os materiais, qual que é a indicação. Vimos também que a partir da resolução 390 de 2011, o enfermeiro tem essa atribuição de funcionar, só que o mais importante que funcionar é fazermos aí a avaliação e interpretação clínica. E chegamos à nossa interpretação propriamente dita, na qual nós temos aqui os valores, né, da gasometria, incluindo o pH, que vai de 7,35 a 7,45. Vimos que abaixo de 7,35 estamos diante de uma acidose, acima de 7,45 estamos diante de uma alcalose. Fizemos aí a avaliação do HCO3. Vimos que o HCO3 representa a parte metabólica, a parte hepática, a parte renal, e aí ele continua, né, assim como o pH, que abaixo de 7,35 é uma acidose, o bicarbonato, que avalia a parte metabólica, abaixo de 22, ele representa uma acidose, só que agora uma acidose metabólica, já que ele representa a parte metabólica. Acima de 26, pessoal, uma alcalose, só que agora uma alcalose o quê? Metabólica, porque ele está representando o sistema metabólico. E o que eu pedi foi o seguinte, que preste atenção no PCO2, no gás carbônico, porque o gás carbônico é uma substância ácida. Se ele está acima de 45, quer dizer que tem muito gás carbônico no organismo. Logo, se nós temos muita substância ácida, nós estaremos diante de uma acidose, se por acaso estiver acima de 45. Professor, se estiver abaixo de 35, quer dizer que tem pouca substância ácida, pouco gás carbônico, logo nós estaremos diante de uma alcalose. Por isso que o PCO2 ele é o inverso, ou seja, abaixo de 35 nós temos uma alcalose respiratória. E acima de 45, ou seja, muito gás carbônico, muita substância ácida, nós estamos diante de uma acidose, tá certo? Então, para não esquecer mais, esquece essa ideia de decorar, né? E é só fazer essa compreensão aí que você não vai esquecer mais nunca, né? Quando for fazer essa avaliação, tá certo? Então, lembrar que o BE, o base excess, sempre vai seguir aqui, é um valor, né, para comprovar que o bicarbonato, se o bicarbonato desce, né, o base excess também desce. Se o bicarbonato ele dá acima de 26, o base excess dá acima de 2, tá certo? Então, é um valor que serve para comprovar. E, professor, tem uma dúvida. Aqui fala, né, de PO2, que vai de 80 a 100, e aqui de SPO2. Então, esse representa a saturação e esse representa aqui a quantidade de oxigênio circulante. Então, se você, né, algum dia teve uma dúvida, professor, por que, que tem duas verificações, dois índices de oxigenação? Então, a saturação convencional, que você já conhece, que é aquela através do oxímetro de pulso, ela avalia, né, a quantidade de oxigênio que nós temos aí ligado à hemoglobina. Então, é o complexo oxiemoglobina que está sendo avaliado. Já o PO2 não é o complexo oxiemoglobina, não é o oxigênio ligado à hemoglobina. No caso do PO2, nós estaremos avaliando o oxigênio que está solto na circulação. Por isso que nós podemos ter aí muitas vezes uma PaO2 de 250. Qual a interpretação? É que tem oxigênio em grande quantidade, oxigênio circulando demais, tá certo? E neste caso aqui, a SPO2 é justamente o oxigênio que está ligado à hemoglobina, né, como deve acontecer normalmente, tá certo? Então, não pode esquecer desta diferença. Isso aí é muito, né, bastante importante, tá certo? Então, dando continuidade aqui, nós temos alguns entendimentos importantes. Isso aqui é só para chamar a atenção e eu quero que vocês façam a seguinte associação. Veja, oxigênio, aliás, o pH, ele vai estar associado ao PCO2, e aqui você vai avaliar o pH e o HCO3. Então, a avaliação do pH com o PaCO2, pH com o gás carbônico e pH com o HCO3, que é o bicarbonato. Professor, o que é que eu preciso entender? Que o pH e o PCO2 eles são inversamente proporcionais, tá certo? Então, enquanto o pH está, né, descendo, está ficando mais ácido, o PCO2 está, né, se elevando.
E enquanto o pH ele está subindo, ele está ficando mais alcalino, tá certo? Se direcionando aí para uma condição básica, nós temos o PCO2 diminuindo. Então, é só associar que pH e PCO2 são inversamente proporcionais e o pH e o HCO3, veja, a setinha do pH descendo, a setinha do HCO3 do bicarbonato descendo. pH subindo, a setinha também do HCO3 do bicarbonato subindo. Então, o que é que eu preciso entender, professor? Que o pH e o HCO3 e o bicarbonato, eles são diretamente proporcionais. Se a setinha do pH desce, nós temos aí o processo de compensação com o HCO3 também descendo. E se a setinha está subindo, obviamente também ele vai estar subindo, tá certo? Então, pH e PCO2 inversamente proporcionais. pH e HCO3 diretamente proporcionais. Então, é importante fazer essa avaliação. E aqui você veja que nós temos uma avaliação clássica, uma avaliação simples, uma avaliação rápida, que aí você já não esquece mais. Veja como fazer essa avaliação que nós temos aqui, né, na prática, tá certo? Uma interpretação mesmo, ou seja, veja, pH, qual é o normal do pH? 7,35 a 7,45. Então, abaixo de 7,35 eu estou diante de uma acidose. Acima de 7,45 eu estou diante de uma alcalose. Como aqui eu tenho 7,60, está acima de 7,45, eu tenho o que, professor? Uma alcalose. Então, veja que nós estamos avaliando o pH de forma isolada. E aí você vem para a avaliação do PO2. Qual é o valor normal do PO2? Isso mesmo, 80 a 100. Aqui eu tenho 216,2 milímetros de mercúrio. Então quer dizer que eu tenho o quê? Muito oxigênio solto na circulação. E aí eu preciso fazer essa correção aqui. Já já nós vamos entender como é que eu faço essa correção da PO2, como é que eu vou buscar essa diminuição, tá certo? E eu já antecipo que é diminuindo a oferta de oxigênio, tá certo? Mas eu vou te mostrar como. Aqui agora nós vamos avaliar o PCO2. Professor, qual é o valor normal do PCO2? 35 a 45. Inclusive, não é só tirar o 7 lá da avaliação do pH que você tem o valor do PCO2. Ou seja, como o valor do pH é de 7,35 a 7,45, se eu tirar o 7, né, eu tenho o valor do PCO2, que é de 35 a 45. Professor, aqui eu tenho 18,5. Qual é o valor normal do PCO2? 7,35 a 7,45. Logo, ele está abaixo de 35. Quer dizer que eu tenho, professor, nesse caso, pouco gás carbônico na corrente sanguínea. Isso mesmo, pouco gás carbônico. E aí vem para aquela informação que eu disse que é primordial. O gás carbônico é a substância o quê? Ácida. Se eu tenho pouco ácido, eu vou estar desenvolvendo uma alcalose respiratória. Professor, se esse valor fosse acima de 45, quer dizer que eu tinha muito ácido na circulação e aí eu estaria diante de uma acidose respiratória, isso mesmo, isso mesmo. Mas aqui nós temos abaixo de 35, pouco ácido na corrente sanguínea, nós estamos diante de uma alcalose respiratória, tá certo? E o HCO3, professor, o bicarbonato, qual é o valor normal? 21 a 28, ou de 22 a 26. Ele está abaixo. Então, nós estamos aqui diante de uma acidose metabólica, já que o HCO3 ele representa o sistema metabólico, o sistema renal, o sistema hepático, e aí você percebe aqui claramente que nós estamos diante do mecanismo de compensação. Você vai encontrar isso na grande maioria das gasometrias. Como assim, professor? Mecanismo de compensação. Veja que aqui ele apresenta uma alcalose respiratória, porque está abaixo de 35, e aqui ele apresenta uma acidose metabólica. Acidose metabólica. Então, veja, alcalose respiratória e acidose metabólica. Então, eu estou diante de um mecanismo de compensação. Mecanismo de compensação. Enquanto um aumenta apresentando uma acidose, o outro vai aqui diminuir para compensar e apresentar uma alcalose respiratória, tá certo? Professor, e nesse caso aqui, eu preciso lembrar daquela regrinha lá do diretamente proporcional e do inversamente proporcional,
Isso mesmo. Veja que aqui eu tenho o seguinte, né, como nós fizemos lá na interpretação, o PCO2 e o pH, eles são inversamente proporcionais. Então, veja, nesse caso aqui, ele está descendo, olha lá, PCO2 setinha para baixo, e o pH setinha para cima. Então, aqui nós temos a condição clássica do mecanismo de compensação, tá certo? Professor, o que é muito importante aqui eu entender? Qual é o diagnóstico do paciente, o diagnóstico base? Ou seja, se eu tenho um paciente com uma insuficiência respiratória aguda, um DPOC, então, muito provavelmente, a doença de base dele, sendo uma doença pulmonar, a alteração, né, vai ser aqui no sistema respiratório. E se você tem um paciente com uma doença de base vinculada ao sistema renal, uma doença hepática, uma doença renal, geralmente a alteração, né, ela vai acontecer de forma mais significativa no sistema hepático, no sistema renal, logo estará vinculada ao sistema metabólico. O que é que isso importa do ponto de vista clínico? Quer dizer que todo o meu direcionamento, as minhas condutas, não vai ser para o mecanismo que está tentando compensar, e sim no mecanismo, né, que é o causador de toda aquela alteração, tá certo? Então veja que é muito simples fazer essa interpretação, não tem dificuldade nenhuma, é só questão mesmo de treinamento. Então, vamos lá, né, dando continuidade aqui à nossa interpretação. Aqui eu tenho uma demonstração do Blender, né? O Blender é esse equipamento aqui dos respiradores mais antigo. Veja que aqui ele faz a mistura do oxigênio com ar comprimido. E aqui no Blender eu tenho a numeração de 21 a 100. E aí você vai ver que existe a possibilidade de fazer a oferta de 21 a 100%. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que eu vou ter a oportunidade de calcular a FiO2 ideal e a PaO2 ideal para esse paciente, tá certo? Então, é muito simples fazer essa interpretação. Veja aqui, né, vou até ampliar para que seja possível lá fazer essa verificação, 21 a 100%, tá certo? Professor, por que não é menos que 21? Porque aqui é a atmosfera, não tem como você entubar um paciente e ofertar menos, né, do que você tem aqui na atmosfera, por isso a importância de fazer essa avaliação de uma forma correta. Então, vamos lá ao cálculo, e veja que aqui é simples, veja, muito simples, olha lá, FO2 desejado e PaO2 ideal. Qual é o cálculo que eu preciso saber, professor? Primeiro o cálculo para achar a minha PaO2 ideal. Esse cálculo eu vou fazer através da avaliação aqui, né, da PaO2 ideal, veja lá, PaO2 ideal, deixa eu baixar aqui, PaO2 ideal 109, tá certo? É uma constante, menos 0,43 vezes a idade. Então, para achar PaO2 ideal, nesse primeiro momento só preciso saber a idade. O exemplo que eu dei aqui, um paciente de 50 anos, logo você, né, só vai substituir essa idade por 50. Achei a PaO2 ideal, agora eu vou calcular a FiO2 desejada. Como é que eu vou fazer esse cálculo, professor? Verificando aqui, PaO2 desejada, ou seja, é a PaO2 que eu encontrei aqui, a PaO2 ideal, é a PaO2 desejada, vezes a FiO2 conhecida, é a FiO2 que eu tenho lá no meu ventilador mecânico, aquela que eu mostrei que vai de 21 a 100, dividido pela PaO2 conhecida, que é a PaO2 que eu tenho na minha gasometria. Então, fazendo essa substituição aqui, nós vamos encontrar justamente o valor da FiO2 desejada. E aí é só você fazer o cálculo para verificar, né, se o resultado foi esse. Se deu, parabéns, é muito simples assim, né, como vocês viram aí na nossa imagem. Aqui é só um caso que vocês podem estar verificando, né? Depois vocês podem verificar isso aqui e ver se também acertaram. Se trata de um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória e você precisa dizer se ele está em um processo de acidose ou alcalose, mesmo não tendo o ventilador mecânico, tá certo? Então, esse QR Code, ele mostra para a gente aí um artigo científico e essas são as principais informações sobre gasometria arterial. Aqui é sempre uma mensagenzinha positiva que a gente deixa nas nossas aulas, mensagens que servem aí para a gente refletir, né, sobre todas essas possíveis alterações. Grande abraço do professor Luan e eu espero ter colaborado. Até a próxima.